Aceitar que você, pai, também pode errar é muito importante no processo educativo do seu filho. Eu falei um pouquinho sobre isso lá no Instagram, naqueles videozinhos curtos, né? Eu quero alongar um pouquinho mais esse assunto e te passar um pouquinho das implicações de você não reconhecer o seu erro diante do seu filho. Tá? Então, primeiro que a gente já vem a ideia do quanto você se humaniza. Quando você se humaniza perante seu filho, como eu mencionei lá, você dá a ele uma mensagem, né, uma informação, um ensinamento de que ele também pode ser humano, que ele não precisa ser perfeito. Porque quando você, embora não seja, eu sei que você não é perfeito não, tá? Mas se passa essa ideia de que você está sempre certo, né? E ele introjeta isso como uma regra, uma lei para ele, de que ele deve ser perfeito, porque você traz essa expectativa para ele. Você cobra dele perfeição, né? Você não erra e cobra que ele não erre, porque normalmente é assim que acontece a coisa. O que acontece? Ele vai ter um superego, tá? Existe o ego, existe o id, existe o superego. O superego é essa estrutura que fica a lei. E é a estrutura que cobra a lei do ego, que sofre. E sente culpa quando comete qualquer erro. Então, se você é muito rígido com teu filho, tá? No sentido de exigir perfeição e ser perfeito, você está formando esse superego extremamente ameaçador e extremamente rígido e que vai trazer muito, muito sofrimento para o teu filho. Então entenda que você reconhecer o seu erro, pedir desculpas, não desmerece você, não tira você do seu lugar. Na verdade, coloca você num nível mais alto, no nível de uma pessoa humana. Pai não precisa ser perfeito, precisa ser humano. Né? Você não perde sua autoridade porque você cometeu um erro. Na questão, por exemplo, quando você... Por isso que eu chamo muita atenção dos pais, para quando forem fazer uma promessa, né, cuidar com as coisas que vão prometer, especialmente quando promete castigo. Porque às vezes promete troço que não vai cumprir. Aí você começa a bagunçar o negócio. Não é disso que eu estou falando não, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso só para entender. A criança faz alguma coisa e você fala, se você fizer isso eu vou fazer tal, 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 tal. E depois não faz. Não, isso aí complica. Tá? Precisa ter cuidado do tal, tal e tal, para não falar coisa demais. E aquilo que você promete, eu recomendo que dentro do bom senso, você cumpra. Então por isso não promete trem esquisito, né? Se você quer fazer esse tipo de ameaça para o teu filho, seja pelo menos coerente. Porque o que é a coerência, especialmente no processo de castigo? É a consequência. É coerente que uma certa ação tenha uma certa consequência. Então, se você diz para ele que você vai permitir que ele tenha a consequência do erro, é coerente. Tá? E aí é importante ser fiel naquilo que você está falando. Agora, eu estou dizendo assim, quando você... E vamos dizer que você não seja, usando o princípio que eu estou abordando nesse vídeo aqui. E você erra ou exagera, você fala... Você pode voltar atrás, mas tem que cuidar nesses aspectos, especialmente de corrigir, para não ficar... com essa mania de prometendo trem exagerado, né? Então você fala, olha, realmente papai exagerou aqui, errou, agora é natural que você tenha essa consequência desse erro que você cometeu. E explica o processo e provê uma consequência coerente com o erro que a criança está cometendo. Tá? Mas a ideia principal que eu quero passar aqui é dessa falta de necessidade de perfeição sua, e especialmente, né, de você não cobrar perfeição do seu filho, porque menino não é perfeito, menino não é adulto, menino é criança. Né? Ele não sabe fazer as coisas igual você sabe, ele não tem a competência que você tem, não tem a experiência de vida que você tem, e não dá para ser tratado como se fosse você, porque ele é uma criança. Você é um adulto, certo? Então a gente precisa entender que é um outro esquema, tá? Precisa ter uma expectativa com a criança compatível com a idade dela, tá bom? Se isso é interessante para você, compartilha aqui, compartilha esse vídeo também com pessoas que você acha que podem se beneficiar com essa ideia, tá certo? Grande abraço, até semana que vem.